Saúdo a todos os professores de adolescentes com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, professores, em mais uma pré-aula. Que trimestre abençoado, que lição abençoada. A gente falando aqui sobre o amor na vida cristã, não é? A gente já vem, não é, numa pegada de falar do amor de Deus, não é, na nossa vida, né, na vida de um crente salvo e remido pelo sangue de Jesus. Na lição passada, a gente falou sobre o plano da salvação, a forma como Deus, ele decidiu demonstrar o seu amor por nós, nos alcançando. Então, teus adolescentes, eles já sabem que eles foram alcançados pelo amor de Deus através de uma demonstração de amor tremenda que foi a entrega do seu Filho unigênito, não é, que Jesus, que veio a esse mundo, sofreu, viveu, não é, morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que a gente pudesse estar vivos e sermos alcançados pela vida de Deus, não é? Que coisa boa! Nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre Cristo nos ensinou a compaixão. Cristo nos ensinou a compaixão. A gente vai aqui conceituar, não é, o que é essa compaixão, o que é compaixão, não é? Como foi que Cristo ele demonstrou compaixão, não é? E como nós podemos demonstrar compaixão, não é? Lembrando que os nossos alunos são adolescentes, são grandes, já precisam ter essa noção de agir com compaixão com as pessoas na qual precisam, não é, e carecem de compaixão, não é? O texto bíblico é Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Não é? Do versículo 1 ao versículo 13 a Bíblia vai narrar dois momentos, duas histórias, no qual Jesus ele demonstrou compaixão. Que coisa tremenda! Você vai ler com o seu adolescente e vai, não é, degustar cada momento desse, né? Fazer aquele estudo, né, aquele bom estudo com eles, aquela boa leitura. A mensagem de hoje, o versículo da mensagem de hoje é Isaías, capítulo 53, versículo 5, que diz: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Isaías 53, versículo 5. Olha, na lição vai trazer lá nas atividades, vai trazer uma forma dos adolescentes memorizarem o versículo. E eu aqui aumentei a atividade, não é? Extraí da lição a atividade, aumentei a atividade e eu vou deixar aqui no Drive para vocês essa atividade assim, ó, aumentada, tá bom? São 2 páginas, você vai cortar a margem de uma, colar sobre a outra e vai ficar assim, tá bom? Que é: preencha as palavras que estão faltando. Eu também vou colocar algumas palavras junto com as palavras originais desse versículo, junto com outras. Eu também vou disponibilizar esse PDF. Você vai cortar as palavras, não é? E vai distribuir entre eles, entre os seus adolescentes. É um game, tá bom? É uma disputa lá que você vai fazer. E você vai dizer que eles precisam colocar aqui as palavras correspondentes a este versículo. Ninguém pode ficar com a Bíblia na mão, não é? Para ninguém trapacear ninguém, né? E eles vão ter que colocar: olhe, porém, ele estava... Aí a pessoa que tiver com a palavra sofrendo vai botar aqui, sofrendo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos... A pessoa que estava com a palavra pecados vai, né, ter a possibilidade de colocar aqui a palavra pecados.
sendo pecados, estava sendo castigado. E eles vão preenchendo todo o versículo com as palavras correspondentes, tá bom? Vai ter outras palavras a mais para ver se eles vão se confundir, se eles aprenderam de verdade o versículo. Então, por isso que esse exercício é de memorização do versículo. Por quê? Porque eles precisam colocar as palavras certas, correspondentes ao versículo. Então, se eles memorizarem, eles vão colocar as palavras corretas. Se eles não memorizaram, eles vão usar as palavras erradas nos lugares errados e você vai dizer, olha, tá errado, vamos voltar para o versículo, vamos memorizar novamente. Eles vão memorizar, vão até eles fazerem correto. Vocês podem imprimir duas, dividir em 2 grupos, você pode fazer a maneira que você quiser, tá bom? Sendo que, olhe, e você tem que solicitar a eles quem sabe aqui, quem está lembrado, o devocional da lição número 3, que você já deu semana passada. E eles vieram lendo e marcando aqui toda vez que eles leram no dia correspondente o texto, correspondente ao dia lá que tem no devocional. Então, eles precisam entregar agora, nessa lição, na lição número 3, todo o devocional preenchido. Se eles preencheram, eles leram. Se eles leram, o coração deles já sabe, já está preparado para consumir todo o conteúdo dessa lição, porque os versículos de devocional são versículos que preparam o nosso coração, não é, para a lição que vai vir. No caso, semana passada você deu o devocional da lição 3. Então eles passaram a semana lendo os textos correspondentes à lição número 3. Não esquece, tá bom? De dar nessa semana, nesse domingo, o devocional da lição número 4. Porque semana que vem eles precisam trazer tudo preenchido. Que coisa boa, né? E levar os teus adolescentes a aprenderem a palavra de Deus, a estudarem a palavra de Deus, a se deleitar na palavra de Deus. Não tem coisa melhor. Então, você já ensinou eles aqui a memorizarem, vocês ensinaram eles aqui, vocês cobraram o devocional, fizeram a introdução, oraram com eles, perguntaram, fizeram a leitura bíblica alternada com eles. Agora, vocês precisam entender qual é o objetivo da lição. O objetivo da lição é ressaltar que a cura era uma forma de Jesus demonstrar compaixão pelos doentes e elencar que Jesus Cristo exemplifica o modo como devemos exercitar a solidariedade e delinear que a oração pelos enfermos é um dever cristão. Os teus alunos nessa aula precisam sair com isso em mente, não é? E a palavra-chave, não é? É a palavra compaixão. É bom você botar assim, ó, porque eles precisam fixar essa palavra. Compaixão. Eles precisam entender essa palavra, o que significa essa palavra, e isso é importante. E o que é compaixão? Compaixão é um sentimento de empatia e solidariedade com o sofrimento de outra pessoa. É a capacidade de entender e sentir a dor do outro e de agir de forma a aliviar o seu sofrimento. Quem tem compaixão não é apático, mas é empático, não é? Quem tem compaixão, está ali, não é? Junto com ver uma pessoa sofrendo, ver uma pessoa sentindo dor, ver uma pessoa desabrigado, ver uma pessoa maltrapilho, e é impulsionado, é o sentimento que impulsiona a pessoa
a cuidar da outra, a tirar aquela pessoa daquela situação, tirar aquela pessoa daquele estado. Então, os nossos adolescentes precisam entender que nós precisamos agir com compaixão, porque Cristo agiu assim também. E uma maneira de demonstrar o amor é com compaixão, não é? Alguém, para a gente ser movido de compaixão, alguém precisa estar numa situação muito ruim, não é? A gente vai ver na leitura bíblica alguns personagens. Eu trouxe aqui uma maneira bem, não é, intrigante, uma maneira bem criativa de você trabalhar as passagens que a lição traz. Eu trouxe aqui 3 imagens e vou deixar essas imagens disponíveis aqui, não é, junto com a palavra compaixão no Drive. E essas imagens em relação a alguns milagres, não é, algumas cenas em que Jesus precisou agir com compaixão, não é? E eu trouxe aqui as imagens. Essa imagem aqui é de Jesus e você não vai dizer. Você vai dizer, essas imagens aqui é de que milagres, de que cenas que Jesus precisou agir de compaixão. Aí, ou Jesus ou outras pessoas, não é? Porque aqui vai ter uma imagem de, olha, Jesus naquela passagem aonde os amigos do paralítico encontram uma maneira de ajudar ele até chegar a Jesus. Aí você não vai dizer nada, vai dizer as imagens, vai mandar eles procurarem na Bíblia onde estão essas passagens, não é? E depois que eles descobrirem, vocês vão discutir com eles essas imagens, essas passagens, e vai mostrar o que foi que aconteceu em cada uma delas, né? Aqui está Jesus e um soldado. Possivelmente eles vão já entender que é o centurião. E eles vão entender qual foi a maneira que Jesus demonstrou compaixão aqui nessa passagem, né? E você vai trabalhando isso. Aqui você vai ver Jesus se encontrando com leprosos. E ele cura os leprosos. E qual foi a demonstração que Jesus agiu com compaixão? Como foi, né? E aqui Deus utiliza de amigos, de pessoas que foram amigos daquele leproso, daquele paralítico, para poder levar ele até Jesus e ele receber a cura. Glória a Deus! Então, essas são as maneiras que Jesus nos ensinou e maneiras no qual a gente viu que outras pessoas aprendeu com Jesus a ter compaixão também. Lembrando que no terceiro tópico vai falar sobre orando pelos enfermos. Por quê? Porque a oração, nós devemos ser conduzidos e guiados a estar em constante oração por aqueles que estão enfermos, doentes, né? Precisamos estar orando por eles, né? Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, vai dizer que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, não é? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Então, leve seus adolescentes a entenderem que eles precisam sempre estar em constante oração. Que uma das maneiras de demonstrar compaixão a alguém é orando por elas. Amém? Termine essa aula, professor. Termine essa aula orando pelas pessoas que estão doentes, no qual os seus adolescentes, não é, conhecem. Eu tenho certeza que eles conhecem alguém que está enfermo. E você vai levar eles a orar por eles. Olha, eu tenho certeza que na tua igreja tem um irmãozinho, um senhorzinho de idade que não está vindo mais para a igreja porque está enfermo. Você pode marcar uma visita com a família desse senhorzinho e chegar lá com os teus adolescentes, cantar um hino, louvar a Deus. Isso é maneira de demonstrar compaixão. Essa lição precisa ficar marcada no coração dos teus adolescentes. Eles precisam sair dessa lição com o coração movido de compaixão. Porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, professores, fiquem na paz.
Próxima semana estaremos aqui com mais uma pré-aula. Olha, mas eu quero vocês compartilhando, comentando aqui embaixo, né? Vocês são bem-vindos aqui. Não é? Vocês sigam a página @iadalpoficial aqui no YouTube, onde vocês serão abençoados com várias mensagens de Deus, com várias pré-aulas de todas as faixas etárias da nossa EBD. Fiquem na paz, até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.